Jó 3,25. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Então vamos lá. Jó 3,25 diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Olha isso. O que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Jó você conhece. Jó era o homem mais rico do Oriente, e foi o próprio Deus quem fez Jó enriquecer. Até Satanás teve que reconhecer isso. Porque Deus perguntou assim para Satanás: tem visto lá na terra o meu servo Jó? Homem reto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí a fala de Satanás para Deus é o seguinte: também o Senhor o cercou de tudo? Na verdade, Satanás estava dizendo o seguinte: tenho visto, né? Tenho visto. Só que Satanás não estava gostando do que estava vendo. Vou repetir isso aqui, isso precisa acontecer também com a sua vida. Satanás não estava gostando do que estava vendo. Porque se o diabo olhar para você e gostar do que vê, tem alguma coisa errada. Pegou ou não? Se o diabo olhar para você e se agradar daquilo que está vendo, tem alguma coisa errada. Ele tem que olhar para você e ficar engasgado, sabe? Ele tem que olhar para você e ficar entalado. Você não pode descer goela abaixo. Ele tem que olhar para você e se sentir incomodado com o jeito que você vive, com a sua adoração a Deus, sabe? Com a sua devoção ao Senhor, com a sua vida consagrada. Ele tem que passar mal ao olhar para você. Aí Satanás, como não gostou, também o Senhor cercou ele de tudo, ou seja, tudo que Jó tem, o Senhor deu a ele. É isso que Satanás está dizendo. Tudo que Jó tem, foi o Senhor quem deu a ele. Eu sirvo a um Deus que faz isso mesmo. E esse Deus que fez na vida de Jó, você acha que ele não pode fazer na sua vida, na sua casa? Porque a gente tem a mania de dizer que Deus não muda. Então, se a gente tem a mania de dizer que Deus não muda, e isso é uma verdade, então a gente precisa acreditar que tudo aquilo que ele já fez, ele pode fazer de novo. Entendeu? Tudo aquilo que ele já fez, ele pode fazer de novo. Se no passado ele curou de doenças que não tinham cura, ele cura hoje também. Se no passado ele restaurou, restaura hoje também. Se transformou vidas lá no passado, transforma vidas hoje também. Porque ele não muda, o poder dele não diminui, ele não envelhece, ele não se arrepende. Você entendeu ou não? Então Deus que fez na vida de Jó tem poder para fazer na sua vida também. O Deus que levantou Jó de uma forma poderosa. Quem levantou Abraão? Quem abençoou Isaac em Gerar? Quem fez a vida de Jacó passar por uma virada? Quem colocou José na cadeira de governador? Quem usou Moisés? Quem confirmou a chamada de Josué? Quem levantou Gideão? Quem abençoou Ana com um filho? Quem levantou Davi e tirou de trás das malhadas? Quem confirmou o reinado de Salomão e deu sabedoria para ele? Quem honrou as palavras que saiu da boca do profeta Elias? Quem operou 14 milagres através da vida de Eliseu, que pediu porção dobrada do que estava sobre Elias, tendo ele consciência que Deus fez 7 milagres através da vida de Elias? Quem usou essas pessoas de forma poderosa? Perceba que eu fui de geração em geração? Pois é, porque de geração em geração Deus continua sendo o mesmo. Repito, de geração em geração Deus continua sendo o mesmo que pode fazer na tua vida, o mesmo que pode levantar você, abençoar você, honrar você, te dar a sabedoria, o mesmo que pode engrandecer o teu nome como engrandeceu o de Abraão, o mesmo que pode você colher onde todo mundo tem se frustrado, como fez com Isaac, o mesmo que pode perdoar você e mudar a sua história, como fez com Jacó, o mesmo que pode fazer com que todo ódio lançado contra você não surta efeito nenhum e honrar a sua vida, como fez com José, o mesmo. Ele é o mesmo. Não há nele sombra de variação. E esse Deus que é o mesmo, é esse aqui que Satanás está dizendo: o Senhor deu tudo a Jó, o Senhor cercou ele de tudo.
Então, quem abençoou Jó não foi o diabo, quem abençoou Jó não foi a política, quem abençoou Jó foi Deus. Mas sabe qual é o problema da minha geração? O problema da minha geração é que quando vê alguém prosperando, eu vou consertar isso aqui. O problema de muitas pessoas na minha geração, principalmente aqueles que não dão certo na vida, o problema daqueles que não dão certo na vida da minha geração é porque quando vê alguém prosperando, procura um erro para justificar a prosperidade daquela pessoa. Procura uma falha. Ah, isso aí deve ser ligação com política. Isso aí deve estar vendendo pó, cocaína. Isso aí está fazendo alguma coisa errada. Quer dizer que ninguém cresce com a bênção de Deus, não, né? Deus não abençoa mais ninguém, não, né? Deus não dá mais sabedoria para ninguém, não, né? Deus dá, Deus abençoa, Deus honra, Deus faz sim. E os frustrados, os fracassados, que ficam colocando problema onde não tem, precisam abrir a mente, se converter e entender isso. Deus faz sim, Ele é o mesmo. E Ele fez na vida de Jó. Só que olha o texto que a gente leu, olha o que Jó vai dizer. O que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. O que é isso? É a fé na derrota. É isso. Fé, irmão, presta atenção. Fé é um negócio poderoso demais. Fé é uma arma poderosíssima. É um negócio poderoso demais. Agora entenda uma coisa. A fé na derrota também se manifesta na sua vida. Fé na derrota. Como assim? Jó teve fé na derrota. Olha o que ele vai dizer. O que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. É aquilo que hoje em dia chamam de lei da atração. Mas a gente sabe que o nome disso é fé, né? A gente sabe. Jó acreditou tanto que um problema poderia acontecer, que o problema aconteceu. O que eu temia me veio. O que ele estava com medo, ele atraiu. Ele estava com tanto medo daquilo que ele atraiu aquilo para a vida dele. O que eu temia me veio. Ele está dizendo aqui, ó. O que Jó está dizendo é o seguinte, ó. Quem criou essa situação fui eu. Não se assusta não, mas é isso que Jó está dizendo. O que Jó está dizendo é isso, olha. Quem criou essa situação fui eu. Eu atraí isso para a minha vida. Eu puxei isso para a minha vida. Eu entrei no sobrenatural, puxei isso para a minha vida. Com o meu medo, com o meu receio. Porque eu só pensava no problema que poderia acontecer. O mal que eu temia me veio. Então vamos lá. Deus abençoa ele. Deus faz ele prosperar por causa do caráter dele. Entendeu? Por causa do caráter de Jó, por causa da índole de Jó, Deus faz Jó prosperar, só que Jó é tomado por um medo, Jó é tomado por um receio, um medo que faz ele pensar no problema, um medo que faz ele ficar imaginando o problema acontecendo, porque o que ele está vivendo, e a gente sabe o que ele está vivendo, ele perdeu tudo, o que ele está vivendo foi exatamente o que ele um dia imaginou, então ele imaginou aquilo, ele imaginou exatamente o que ele está vivendo. Então, quando ele faz isso, ele atraiu aquilo para a vida dele. Chamam isso de lei da atração, mas isso é fé. A fé, Jó teve fé na derrota. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho fé na minha vitória, eu também atraio isso. Quando eu tenho fé na minha vitória, eu também atraio isso. Jesus disse, olha, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será feito. Fé atrai, a fé atrai, o problema é que o medo também, de modo que você precisa aprender a usar a fé, você precisa aprender a canalizar isso de forma correta, isso é uma ferramenta poderosa, então você precisa aprender a usar isso de forma certa, porque assim como pode levantar você, se você não usar de forma correta, pode atrair problema da tua vida. Entendeu? Pode atrair o problema da tua vida. Vamos usar a fé de forma correta. Como? Eu acho que foi o primeiro texto que eu li aqui essa semana, não lembro se foi o primeiro agora.
Vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Vou começar a pensar em coisa boa. Irmão, não vou mostrar para vocês aqui minha sala agora, não. Não vou, ou vou. Poxa vida, não sei se vou, não sei se não vou. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou terminar mostrando para vocês alguma coisa. Eu tenho um adesivo aqui na minha parede, grandão. Está escrito assim, olha, um adesivo. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui para vocês. Pense, idealize, tente, faça de novo e de novo, continue fazendo e atinja o sucesso. Essa palavra sucesso está ali no meio e todas as outras estão ao redor dela. O que é que você quer? Qual é o teu sonho? Pensa nisso, ore por isso, durma pensando nisso, acorde pensando nisso, coloque diante de Deus e tenha certeza de que isso vai acontecer. Fé, use a sua fé de forma correta. O que Jó está vivendo foi Jó que atraiu para a vida dele. Jó criou aquela situação. Aquela situação não existia. Jó a criou através da sua fé. A fé na derrota, a fé no problema. Eu vou usar um exemplo simples de você entender. A pessoa acorda cedo porque tem que fazer uma entrevista. Ela vai fazer a entrevista. A fé que ela colocar nisso é o que vai acontecer. A fé que ela colocar nisso é o que vai acontecer. Se ela for com a seguinte fé, vai dar tudo certo, Deus vai me dar sabedoria, eu vou chegar lá, a entrevista vai ser uma bênção, é assim que vai ser. Se ela sair de casa com medo, travada, dizendo, e se eu gaguejar? E se eu não souber responder? E se eu começar a suar frio, passar mal? Se eu travar na frente do entrevistador? Também é isso que vai acontecer. Lembra da época de escola? Quando você dizia assim, o meu medo é chegar na hora da prova e me dar um branco. O que acontecia na hora da prova? Dava um branco, apagava a sua mente, você não lembrava mais de nada. Por quê? Porque você já saiu de casa com a fé na derrota. Não era assim que acontecia? Só que aquelas coisas lá da nossa infância, da nossa adolescência, aquilo ali, irmão, eram ferramentas que a gente estava usando sem ter a consciência que usava. E a gente traz isso para a vida. O que você está colocando na sua vida? Fé no fracasso ou fé na vitória? Jó diz, o mal que eu temia, este me sobreveio. Eu puxei isso, eu atraí isso, eu trouxe isso para a minha vida através dos meus pensamentos. Gente, você tem uma Bíblia, não tem? Você não tem uma Bíblia? Essa Bíblia sua aí tem mais de 8.000 promessas. Promessas de bênção, promessas de vitória. Isso aqui, essa live de manhã para o Senhor motivar. Gente, irmão, se você acha que eu estou fazendo uma live para te motivar, então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, então, é o maior motivador da história. Porque Jesus fazia pessoas comuns entender que poderiam ter uma vida extraordinária. É, exatamente isso. Então, se você quer pensar assim, pense, mas então se motive, então levante agora, então vá fazer o que você precisa, coloque fé no que você vai fazer, use as palavras para o bem, use as palavras para o bem, já vai fazer na certeza de que vai dar certo e fala isso, fala que vai dar certo, não só pense, não, fala e sinta que vai dar certo, aí vai dar certo. Até a medicina hoje reconhece que esse tipo de coisa, sendo usado, por exemplo, no tratamento de câncer, ajuda a pessoa que está com câncer a vencer o tumor. A fé, o profetizar a própria vitória, o maior profeta de Deus para a minha vida sou eu. O maior profeta de Deus para a minha vida sou eu. E você deve ser o maior profeta de Deus para a sua vida. Seu dia vai ser uma bênção, seu dia vai ser poderoso. Deus está contigo, Deus está contigo. Já deu tudo certo. No final do dia, hoje, você vai orar, e quando você for orar hoje, no final do dia, a sua oração vai ser assim: Senhor, muito obrigado,
por tudo que eu vivi hoje. Deus, que dia maravilhoso. Muito obrigado por isso. Ok? Seu dia hoje vai ser assim, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Santo, gratidão, muito obrigado, Senhor, por essa semana maravilhosa. Obrigado por esse dia de hoje, porque já há essa certeza no nosso coração, já arde aqui dentro de nós, que o nosso dia já é uma bênção em nome de Jesus. Obrigado por cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor, aprendendo. Nós estamos aprendendo através da Tua palavra, crescendo através da Sua palavra, e isso, Senhor, não tem preço. O que o Senhor faz por nós é algo maravilhoso. Quanto amor direcionado a cada um de nós. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém.
Gênesis 29, 16. A palavra do Senhor diz assim: Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Senhor Deus, o nosso coração está aberto, desejoso por ouvir a tua voz mais uma vez, querendo, meu Pai, provar de tudo aquilo que o Senhor decidiu para esse nosso encontro, para essa noite de hoje. Esse povo, ó Pai, que sai de várias partes dessa cidade, até mesmo de fora da cidade, que vem para esse lugar, porque reconhece que o Senhor opera aqui, que o Senhor abençoa aqui, que o Senhor renova, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, e nós sabemos que a palavra do Senhor é quem tem poder para fazer tudo isso. Senhor Deus, sentir a tua presença em meio aos louvores é um presente precioso para nós, sobretudo para estes, Senhor, que chegaram aqui, quem sabe, cansados no físico depois de um dia intenso, ser renovados, sentindo o bom perfume de Cristo, sentindo o toque do Senhor, sentindo a tua presença. Isso não tem preço, assim como não tem preço ouvir aquilo que só o Senhor tem a nos revelar. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí dando glória a esse Deus tremendo. Jacó vai ter agora um recomeço na vida dele, não é? E um recomeço com a vida dele zerada, e o lugar que Jacó vai parar é até profético, que de acordo com o texto bíblico, depois que Jacó se passa pelo seu irmão Esaú, e que o irmão descobre toda aquela farsa, o próprio pai dele, Isaac, o chama, abençoa e dá uma direção para ele, manda ele caminhar em direção à terra dos parentes da mãe dele. Jacó então vai sair de dentro de sua casa, de debaixo do teto de seu pai, de debaixo da proteção daquele pai, vai sair com uma botija de azeite e com um cajado na mão. É tudo que Jacó vai levar. Jacó não leva empregados, Jacó não leva animais, Jacó não está ganhando uma terra de presente da mão do pai, não. Jacó vai sair, como a gente costuma dizer, na roça, com uma mão na frente e outra atrás. Jacó sai sem nada, depois de a farsa dele ter sido descoberta. Vai embora, ele caminha até chegar a um lugar chamado Padã Arã. E lá em Padã Arã, ele, de cansado que estava, se deita, utilizando uma pedra que havia naquele lugar como um travesseiro. Perceba o nível de cansaço, de esgotamento que está Jacó. Jacó caminhou até chegar no seu limite físico, porque para deitar em um lugar, olhando, prestes a desmaiar de cansaço. Sabe aquele momento em que a pessoa não dorme, mas a pessoa simplesmente tomba e apaga? É isso que está acontecendo com Jacó. Como é que dorme depois de um problema desse que acabou de acontecer? Como é que dorme agora, tendo pela primeira vez na vida dele, ter que se virar sozinho, porque tudo que Jacó era até então, só era porque estava debaixo das asas do pai. Jacó, de acordo com o texto, nem era alguém que era acostumado a sair para caçar. Não, Jacó habitava em tendas, Jacó era mais tranquilo, ficava mais ali mesmo ao redor da tenda do pai. Jacó não sabia se virar sozinho. Então esse Jacó que não sabe se virar sozinho, agora não tem outra opção a não ser sair de casa sozinho, por conta do problema que aconteceu. Então Jacó sai, caminha até não aguentar mais andar. Ele chega no seu limite, e quando ele chega no limite, esse Jacó, que não era acostumado a esse tipo de coisa, é a primeira vez que isso vai acontecer com ele, é algo que é óbvio, que ele jamais esperava que um dia ele fosse passar por isso. Existem situações que a gente passa na vida que a gente jamais poderia imaginar que um dia fôssemos enfrentá-las.
E a gente só descobre a força que tem quando precisa usar para alguma coisa. Jacó vai descobrir agora o que ele consegue. E ele caminha até que ele não aguenta mais caminhar. Ele ainda não chegou na cidade, mas também ele não tem mais forças para continuar caminhando. Então Jacó para em um lugar que é deserto. Ele pega uma pedra e usa a pedra como travesseiro. E a surpresa do texto é que ele consegue dormir. Consegue dormir depois de um dia desse. Consegue dormir depois de estar em um lugar, em um lugar sozinho, sem um amigo sequer. Jacó consegue dormir. Não tem uma cama, não tem um colchonete, não tem uma mochila para usar como um travesseiro. O que tem, ele usa. E o que é que ele tem? Nem era dele, a pedra, que nem dele era. Ele tem uma pedra que ele encontra agora no caminho. Ele pega a pedra, deita com a cabeça na pedra. E Jacó não pega no sono. Não, é como se Jacó estivesse apagando, desmaiando de cansado que estava. E nesse limite de Jacó, Deus se apresenta para ele. Nesse estado de exaustão de Jacó, Deus entra no sonho dele. Quando Jacó não está aguentando mais, Deus chega para renovar as forças de Jacó. Quando Jacó não sabe mais o que fazer da vida, Deus chega para dar uma direção para Jacó, porque Deus não desistiu de Jacó, assim como esse Deus não desistiu da gente. Jacó dorme, e quando ele dorme, ele tem um sonho, e no sonho tem uma escada que toca a terra, que toca o céu. Os anjos de Deus sobem e descem por essa escada. No alto da escada tem uma porta, e Deus está na porta, no final da escada. E esse Deus que lá está olhando para Jacó, que entra no sonho de Jacó, Deus vai essas para ele. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, seu pai. Todo lugar que você está vendo, eu darei a ti por herança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a sua descendência será numerosa. A promessa que um dia esteve sobre o avô dele, Abraão, que estava sobre o pai dele, Isaac, agora recai sobre ele. Jacó tem a responsabilidade de, nessa árvore genealógica, trazer a continuidade. Jacó vai ter que promover a continuidade, porque a promessa está sobre ele. Quando Jacó acorda do sonho, ele está chocado, maravilhado e assustado. Ele vai dizer: quão terrível é este lugar! O Senhor estava aqui e eu não sabia. Esse eu não sabia de Jacó, eu gosto. E se Jacó está dizendo, o Senhor estava aqui, eu não sabia, é porque Jacó estava com a impressão, assim que chegou ali, de que ele estava sozinho. Ele olhou para os lados e não tem mais o pai, não tem mais a mãe, o irmão dele não está ali, ainda bem, se tivesse o mataria. Os amigos dele não estão ali, os empregados do pai dele não estão ali, as pessoas que conviviam com ele não estão ali. Então quando Jacó chega a Padã Arã, a sensação que ele tem é de solidão, mas uma certeza ao coração é: eu estou sozinho, eu não tenho mais ninguém. Mas assim que ele descansa, Deus mostra para ele: você tem a mim, você não está sozinho, eu não saio de perto de você, você é meu, eu vou andar contigo. Jacó, depois que descansa, descobre: Deus está comigo. Eu vou repetir isso: depois que Jacó descansa, ele descobre: Deus está comigo. Por quê? Porque cansado ninguém pensa direito, exausta nossa mente fica confusa, as nossas ideias ficam embaralhadas, a gente começa a ter a impressão de que a gente não tem ninguém. Mas quando a gente para descansar, Deus mostra para a gente: você me tem, você não está sozinho, eu estou contigo, você é escolhido, eu tenho promessa para você, eu não te deixo, eu não te largo, anda comigo, Jacó. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus te trouxe aqui para você descansar e entender que Ele está contigo. Deus está contigo. Eu não sei quem soltou a sua mão, mas eu sei quem quer segurar ela nessa noite. Eu não sei quem te deixou para trás, mas eu não sei quem quer. Eu sei muito bem quem quer colocar você para frente hoje. Eu não sei quem te deixou de lado, mas eu sei quem quer te trazer para o meio hoje. Ele está aqui.
Jacó pega a pedra, usa como uma espécie de memorial, pega o azeite que ele tem, derrama sobre a pedra. Ele está apresentando a Deus aquilo que ele aprendeu com o pai dele. O quê? Não se coloque diante de Deus com as mãos vazias. Não chegue diante de Deus com as mãos vazias. Eles não podiam fazer uma coisa dessa. Eles não admitiam esse negócio de se colocar diante de Deus com as mãos vazias. Sempre que se colocavam diante de Deus, estavam trazendo uma oferta, um sacrifício, um holocausto. Jacó pega o que ele tem para entregar ao Senhor naquele momento. Se ele tivesse um cabrito, entregaria um cabrito. Se ele tivesse um bezerro cevado, entregaria um bezerro cevado. Mas o que é que Jacó tem? O azeite. Ele só tem o azeite, mas o bonito da vida de Jacó, que apesar de não ter o que ele gostaria de ter, ele não nega a Deus aquilo que ele tem. Não cochila não, pelo amor de Deus. Apesar de Jacó não ter o que ele gostaria de ter, ele não nega a Deus aquilo que ele tem. Se o que eu tenho é isso, Deus vai aceitar isso da minha mão. Se o que eu tenho é isso que eu vou entregar ao meu Deus. E não é que Deus recebeu, porque quando ele entregou, ele fez um pedido a Deus, Pedro. E o pedido foi o seguinte: olha, se o Senhor for comigo, me dê um lugar para ficar, me dê pão para comer, fizer que dos meus inimigos eu não seja afligido, e me fizer voltar em paz para a terra dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto vier às minhas mãos, certamente eu lhe darei o dízimo. Então o primeiro pedido de Jacó não foi coisa, o primeiro pedido de Jacó foi Deus. Eu vou recapitular. A primeira coisa que Jacó pediu foi terra. A primeira coisa que Jacó pediu foi a presença de Deus, porque olha a oração dele: se o Senhor for comigo. Eu não estou pedindo para o Senhor me dar alguma coisa, eu estou pedindo para o Senhor me dar a sua presença. Vem comigo, que se o Senhor vier comigo não vai me faltar pão. Se o Senhor vier comigo, o inimigo não toca em mim. Se o Senhor vier comigo, eu vou ter paz onde eu estiver. Se o Senhor vier comigo, eu vou conseguir consertar o que eu errei. Vem comigo, Senhor. E Deus aceitou o azeite. Por que eu estou dizendo que Deus aceitou o azeite? Porque Deus foi com ele. Deus vai com Jacó. Jacó, depois dessa oração, depois de sentir a presença de Deus, ele se levanta e caminha até a entrada da cidade. E quando ele entra na cidade, tem um poço. Ele se assenta perto do poço. As pessoas estão se aglomerando ao redor do poço. Estão chegando pessoas conduzindo os seus rebanhos para trazer ao poço e dar a água do poço ao rebanho para beber. E é nessa hora que aparece uma moça. É nessa hora que aparece Raquel. Raquel estava pastoreando as ovelhas de seu pai, cuidando das ovelhas de seu pai. Coisa linda. É novinha, mas trabalha. É novinha, mas não está no baile funk. É novinha, mas está trabalhando. É novinha, mas não está fazendo dancinha de TikTok. É novinha, mas está trabalhando. É novinha, mas não está maratonando Netflix. É novinha, mas está trabalhando, conduzindo o rebanho. Quando Jacó olha para ela, deu frio na barriga, borboleta na barriga, a perna tremeu, o suor desceu, o olho esbugalhou para fora, e Jacó falou: que é isso, Senhor? Que negócio é esse? Jacó olhou para ela, irmão, e foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Olhou para ela, irmão, o tupete levantou, o cabelo do braço ficou arrepiado. Jacó ficou doidão. E agora que o poço ainda está com uma tampa, uma pedra em cima. Estava esperando, tinha homens ali, estavam esperando mais pessoas chegar para poder remover a pedra. Mas e agora? E agora que Jacó viu a mulher dos sonhos dele, e agora que Jacó viu a mulher com quem ele pensou: opa, com essa aí eu casaria. E o que Jacó vai fazer, Michael? Uma pedra que era removida por alguns homens. É por isso que os homens que estavam ali estavam esperando mais alguém chegar para ajudar. Jacó vai e arranca a pedra sozinho.
Que é isso? É Jacó querendo dizer assim, ó, Raquel, olha para mim, porque eu sou o cara para você. Dá uma olhada para mim, porque eu sou um presente para você. Tá esperando para tirar? Deixa que eu resolvo. Imagina a cena, Jacó olhando para Raquel, aquela princesa na beira do poço, esperando alguém tirar a água. Aparece Jacó, irmão, hein? Dá uma ajeitada com o cabelo para o lado e diz: deixa comigo, deixa que eu resolvo. Remove a pedra de cima da boca do tanque e ainda dá de beber ao rebanho. Raquel fica chocada com esse negócio. Raquel fica impressionada. Por quê? Porque Jacó é diferente. A Raquel, que é diferente, encontrou um Jacó que também é diferente. E agora que Raquel volta para casa mais cedo, aí o pai pergunta: chegou mais cedo, minha filha? Pai, porque tinha um rapaz lá na beira do poço, que assim que eu cheguei com o rebanho, nem precisei esperar, ele arrancou a pedra da entrada do poço, deu água de beber para os nossos animais todinho. Qual é o nome? Olha, e é parente nosso, pai. Ele falou lá o nome da família, é um tal de Jacó, filho de Isaac. É um tal de Jacó, filho de Rebeca. O quê? É filho dela? É nosso parente? Onde está ele? Traga ele aqui. E agora Jacó vem. E o nome desse sogrão aqui é Labão. Qual é o nome dele? Aí Labão, quando vê Jacó, diz assim: olha, fique aqui, trabalhe para mim, eu te pagarei um salário. Jacó olha para ele e diz: eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar para o Senhor, mas eu não quero salário. Como assim? Se é muito rico? Não é por isso não. Cajado, que o azeite que eu tinha, que eu quero um negócio que para mim é maior do que dinheiro. O quê? Eu quero o amor da minha vida do meu lado. Eu quero me casar com a sua filha. Eu vou trabalhar para o Senhor, 7 anos eu vou trabalhar para o Senhor, e o meu pagamento será, no final desses 7 anos, o Senhor me permitir casar com Raquel. Com todo respeito, seu Labão, eu sou um homem respeitador, com todo respeito. Quando eu olhei para Raquel, meu cabelo empinou. Quando eu olhei para Raquel, minha perna tremeu, minha barriga gelou. Quando eu olhei para Raquel, eu senti um negócio muito estranho. Os meus olhos ficaram lacrimejando. Eu amo a sua filha, eu quero casar com ela. Labão gostou da ideia. Ter alguém trabalhando para ele de graça durante 7 anos, sem precisar gastar uma moeda. Opa, negócio fechado. Jacó vai trabalhar para Labão durante 7 anos. Quantos anos? Quantos anos? Você vem para o culto terça, se não receber na quinta já reclama. Jacó trabalhou para Labão durante 7 longos anos. E o texto vai dizer que no final de 7 anos, aquilo não parecia ter sido pesado para o cidadão. Trabalha 7 anos sem receber salário e ainda está dizendo assim, está leve. Se o texto está dizendo que ele trabalha e diz que parecia ser leve, é que ele trabalhou sem reclamar. Ele trabalhou sem o quê, gente? Trabalhou sem o quê? Tem gente que trabalha e não recebe porque reclama. Que isso? Tem gente que ora e não recebe, porque ora e reclama. Ora e reclama. Jacó trabalhou sem reclamar. No final de 7 anos, ele diz assim: pronto, terminei. A minha parte do negócio eu terminei. Agora o Senhor me dê a mão de sua filha Raquel, porque eu amo Raquel, Raquel me ama, e nós vamos casar. Vamos casar. Tudo bem, eu vou cumprir a minha parte. O sogrão vai dizer: prepara a festa, banquete. É a filha de Labão que vai casar. Labão é um homem que está cheio de bens. Labão prosperou porque Jacó foi trabalhar para ele. Porque é assim, onde tem um homem de Deus prosperando, a empresa prospera. Sua empresa onde você trabalha está prosperando ou está quebrando? Porque onde tem um homem de Deus e uma mulher de Deus trabalhando, Deus prospera. É só uma pergunta para você levar para casa. Deixa eu voltar para cá. Eu volto para cá porque chega o dia do casamento. Jacó está feliz, irmão, está feliz. Jacó vai beber os vinhos que ele não bebeu a vida toda. Jacó bebe vinho, o banquete, a noiva está preparada. Depois da festança, Jacó deixa os convidados ainda comendo o pernil do porco e vai para as núpcias. Passa a noite toda amando quem está ali do lado dele.
Só que quando ele acorda pela manhã, que a mulher tira o lençol de cima assim, ó, que ele olha, ele fala: ih, que isso? O que aconteceu aqui? Não era Raquel. O pai vestiu a filha mais velha de noiva e fez Jacó se casar com a filha mais velha, que era Lia. E é aqui que eu começo a mensagem, que eu não vim pregar sobre Jacó. Eu vim pregar sobre Lia. Porque o texto que a gente leu, o próprio texto aqui já está trazendo um contexto de comparação. O próprio texto, os 2 versículos que lemos nessa noite, estão fazendo aqui uma comparação entre Lia e Raquel. Olha o texto. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor era Raquel. Lia tinha olhos, falando de características de Lia. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante. Sinal que Lia não era. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Se o texto está dizendo, em uma comparação entre as duas, que Raquel era formosa de semblante e formosa à vista, é sinal que Lia, que está nesse mesmo texto, que não recebe esses atributos aqui, não é. Então, há uma comparação na casa. Essa comparação que há na casa, salta também para fora dessa casa, e chega até mesmo nesse texto. E até mesmo a gente, quando lê com calma, a gente fica tentando imaginar 2 moças, uma bonita e uma feia, porque é isso que o texto está querendo colocar para a gente. O texto está querendo colocar diante de nós que uma é beleza em pessoa, é bonita, é formosa, e a outra, que está nesse contexto de comparação, não é. E são irmãs, estão debaixo do mesmo teto. Então imagina a vida de Lia, imagina as pessoas na rua comparando as duas. Imagina as duas indo, se fosse hoje em dia, na feira. Ah, vocês são irmãs? Oh, nem parece, né? Olha o cabelo de uma, olha o cabelo da outra, olha o corpo de uma, olha o corpo da outra, olha o rosto da uma, olha o rosto da outra. Não parece, não. Esse não parece quer dizer para aquela que é desprovida de beleza o seguinte: ela é bonita, você é feia, né? Ela é bonita e você não é. Essa mania que a gente tem de ficar comparando. Agora, imagina para quem é comparado e está por baixo na comparação. Imagina para quem está sendo comparado e está se achando inferior a outra. Porque uma coisa é você encontrar com 2 irmãs e comentar aquele momento. Você comenta, sai, acabou, mas aquilo fica dentro delas. Imagina isso dentro de Lia. Vai crescendo ali junto com a irmã, ela é um pouco mais velha, mas vai crescendo e as pessoas comparando essas duas o tempo todo. E agora? E agora que chega alguém de fora, que é parece ser um homem de verdade, que quer casar com uma das filhas de Labão, aqui ele quer casar não é Lia, aqui ele quer casar é Raquel. Até quem está vindo de fora, então, parece que na comparação escolheu a mais bonita. Parece que é isso, né? Quem vê de fora, ou quem foi comparada a vida inteira, pode estar tendo esse tipo de sentimento. Por que minha irmã e não eu? Por que olhou para ela e não olhou para mim? Por que se interessou por ela e não se interessou por mim? Por que que ela é a mais velha e até esse tempo aqui não conseguiu um pretendente para casar? Será que o pessoal à volta da tenda dela, da casa dela, também fazia esse tipo de comparação? Será que ela está correndo o risco de ficar para titia, porque não aparece ninguém que se interesse por ela? É difícil ser comparado, ainda mais quando isso traz depreciação, quando faz a pessoa se sentir inferior a outra.
Aí Jacó se casou. Só que Jacó foi enganado na noite de núpcias. E ele se casou com Lia, com quem ele não queria se casar. Quando ele acordou e viu que é Lia que está ali, ele foi cobrar do sogro. E ele foi dizer: por que o senhor fez isso comigo? Eu trabalhei 7 anos sem receber salário para casar com Raquel. O senhor me enganou e me fez casar com Lia. Você imagina Lia ouvindo isso? Você imagina, porque Lia está ouvindo isso, e na cabeça de Lia é o seguinte: ele não me queria, ele nunca me quis, não é por mim que ele é apaixonado, ele não queria ter passado a noite comigo, ele não queria ter beijado a minha boca, ele não queria ter tido ato sexual comigo. Talvez ele esteja sentindo até nojo dele mesmo porque ficou comigo, porque não era comigo que ele queria ter se deitado. E agora Jacó vai dizer assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu não abro mão de Raquel, eu vou trabalhar mais 7 anos, porque eu quero casar com Raquel. Eu trabalho mais 7 anos sem salário, mas eu quero me casar com Raquel. E quando Jacó diz isso, na cabeça de Lia, Jacó está dizendo o seguinte: eu não quero Lia, eu não quero ela, eu não sonho com ela, eu não queria ela, eu não desejo ela, eu não quero nada com ela. Só que Jacó está casado com ela. E agora? E agora que Raquel também vai ser dada a Jacó nesse momento aqui. Ele não vai trabalhar mais 7 anos para depois de 7 anos se casar com Raquel. Não, não, não. Quando ele reclamou aqui, ele já casou aqui com Raquel também. E ele vai trabalhar, porque ele já se casou agora também com Raquel. Então agora, nesse momento aqui, Jacó tem as duas. Jacó tem 2 mulheres, que são irmãs. E Jacó tem sobre ele, lembra que eu falei? O peso da responsabilidade de dar continuidade. De Jacó agora vai surgir a grande nação. E a gente sabe que foi realmente isso. As 12 tribos de Israel são dos filhos de Jacó. A gente sabe que a responsabilidade é dele. Então Deus tem um plano para Jacó. Fazer de Jacó uma grande... Eu vou repetir. Deus tem um plano para Jacó, que é fazer de Jacó uma grande nação. E Jacó agora está casado com uma mulher que ele não queria e com a mulher que sempre quis casar. Só que a mulher com quem Jacó sempre quis casar é estéril. Jacó tem que ter filhos, porque a responsabilidade da continuidade é dele. Ele precisa ter filhos. Ele tem que dar certo nisso. Só que a mulher que ele ama é estéril. Raquel não gera. Só que de repente, dentro da tenda de Jacó, alguém vai engravidar. Você imagina agora Jacó indo para o campo trabalhar e dizendo assim: minha mulher está grávida. E as pessoas que sabiam que ele amava a Raquel, perguntando para ele: olha, Raquel prenhou? Não, não é Raquel que está grávida, Lia está grávida. Deixa eu dizer uma coisa para você. No processo de promessa que Deus tem para fazer na vida de Jacó, Lia não é descartável, Lia é escolha de Deus, Lia é fundamental. Aquela que era desprezada, deixada de lado por Deus, foi usada. Eu vou repetir: aquela que foi abandonada, desprezada, deixada de lado a vida inteira, comparada, quando bateu na mão de Deus, foi usada por Deus. Então se prepara, porque se você foi abandonado, chutado, deixado de lado, se compararam você negativamente com alguma pessoa, se fizeram questão de dizer para você que você não era capaz, que você era inferior, que você não tinha as características necessárias, que você não tinha os atributos exigidos, se prepara, porque Deus vai pegar você pela mão. Deus vai pegar você pela mão. Rejeitados pelos homens, mas usados na mão de um Deus todo-poderoso. É melhor ser rejeitado pelos homens e aceito por Deus, do que aceito pelos homens e rejeitado por Deus. Eu estou pregando para um povo que não vai sair daqui pensando aquela velha história de sempre: por que que eu nasci? Você vai sair daqui dizendo: hoje eu sei por que eu vim. Ela fica grávida.
É a primeira que vai ficar grávida dentro da tenda. É Lia. Que coisa! A rejeitada? É. A desprezada? É. A comparada e jogada para baixo o tempo todo? É. Alguém do lado de fora pode dizer assim: olha que sorte que ela teve, né? Já que não tem o amor do marido, já que o marido ama a irmã dela, que sorte dela, né? Ficar grávida. Só que ela vai ter um filho, 2, 3, 4, 5, 6 e uma filha ainda. O que é isso? Aquilo que um dia pensaram que foi sorte, aconteceu de novo. E aconteceu de novo, e aconteceu de novo, e aconteceu de novo, e aconteceu de novo. Está preparado para isso? Porque vão ver você dando certo e vão dizer: foi sorte. Só que aquele que disser que foi sorte vai ficar olhando e vai ver acontecer de novo, acontecer de novo, acontecer de novo, acontecer de novo, até que eles vão olhar e vai dizer: epa, isso aí não é sorte não, isso aí é a mão de Deus na vida dela, isso aí não é sorte não, isso aí é propósito de Deus com ele. Ai meu Deus, aquela frasezinha que eu nem sei qual foi o primeiro que falou: nunca foi sorte, sempre foi. Ô Lia, nunca foi sorte, Lia, sempre foi Deus. Presta atenção, Jacó teve 12 filhos. Quantos filhos? 12 filhos e uma filha, Diná. É daí que vem as 12 tribos de Israel. Daqui a pouco eu te explico sobre isso. Só que tem um detalhe: dos 12 filhos homens que Jacó teve, 6 vieram de Lia. 6 vieram de Lia. 2 vieram de Raquel. 2 vieram de Bila, a serviçal de Raquel. E outros 2 vieram de Zilpa, a serviçal de Lia. Então vamos lá. De 6 filhos homens que ele tem, 2 de Raquel, 2 de Bila, 2 de Zilpa e 6 de Lia. Ela gerou o que 3 precisaram jurar juntas. Aquela que se achava inferior, eu vou falar e vou colocar ainda a cereja no bolo. Aquela que se achava inferior, aquela que todo mundo pensava que era desprezada, que era menor, gerou mais do que as 3 outras juntas. Por quê? Porque ela gerou 6 homens e uma menina chamada Diná. Oh meu Deus, se ela gera 6 homens, ela estaria empatando com as outras 3. 2, 2, 2, 6 aqui e 6 das 3 ali. Só que Deus olhou e falou assim: eu vou dar mais uma vitória para ela, eu vou dar agora uma menina para ela. Por quê? Porque aquela que estava lá embaixo, Deus decidiu colocar aqui em cima. Olha para alguém e diga assim: ó, se você é a Lia dessa história, Deus tem promessa para você, Deus tem propósito contigo, Deus tem algo para fazer gerar na tua vida. Você vai gerar. Eu vou repetir: você vai gerar. Vai gerar o quê? As promessas de Deus. Que a promessa que Deus fez para Jacó, Deus usou Lia para gerar. Eu vou repetir: a promessa que Deus fez a Jacó, Deus usou Lia para gerar. Você vai gerar a promessa de Deus. Você vai gerar a promessa de Deus. Deus tem um propósito para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos tentar imaginar o emocional de Lia. Nenhum homem da região se interessa por ela. Bichinha devia ser também toda fora de esquadro. Nenhum homem se interessa por ela. O próprio pai, para conseguir casar ela, manda ela colocar um pano no rosto, entrar na tenda, deitar na cama e ficar quieta. Só aceitar o que o homem vai fazer com ela. Não fala, não, tira o pano, hein? Fica o tempo todo com esse pano na cabeça. Ou seja, o que o pai está dizendo para ela é o seguinte: para você conseguir casar, só se eu enganar alguém. É o que o pai está dizendo para ela com essa atitude. Você só consegue casar se eu enganar um homem
para se deitar com você. Imagina o emocional de Lia. Aí ela passa a noite toda com esse homem. E pela manhã, ao invés do homem olhar para ela e dizer: uau, que noite, o homem sai correndo e diz: vou matar teu pai. Olha o que o seu pai fez comigo, eu vou pegar ele hoje. Aí chega na frente do pai, com certeza, perto dela, e diz: não era essa que eu queria, não. O senhor me entregou mercadoria errada. O senhor me entregou mercadoria com problema. Não era essa aqui que eu queria, não. Eu queria outra, que é bonita e formosa. Eu quero a bonita e formosa, ou seja, essa aqui não é. Você imagina o emocional de Lia. E agora que ela vai ver o marido dela, que é marido dela, se casando com a irmã dela. O marido dela agora vai se casar com a irmã dela. E quando se casa com a irmã dela, ele comemora, ele faz festa, ele dá beijo na boca, na frente de todo mundo, ele pega no colo, ele diz: é o amor da minha vida, é muito linda, uau, agora eu estou feliz. Imagina o emocional de Lia. Imagina dentro dessa tenda como é que era. Ele tratando Raquel com todo carinho, bebê para lá, bebê para cá, mozão, vida, não sei o quê, não sei essas coisas que você faz aí. E Lia: ô, você aí, bota comida. Você aí, ó, eu acabei de fazer o número 2 naquela lata ali, ó, pega a lata e joga lá na beira. Meu pinico está debaixo da cama, vai lá, esvazia ele. Imagina dentro daquela tenda, como Lia era vista e como Lia se sentia. Imagina todo mundo da região sabendo da história dela e sabendo que ela só está casada porque o pai dela precisou enganar um homem para casar com ela. Você imagina o que Lia pensa acerca dela mesma? Você pode imaginar comigo? Como Lia se vê, como Lia se enxerga, depois de todo mundo enxergá-la desse jeito, a inferior, a desfavorecida, a que não é bonita, aquela que ninguém escolheria. Você imagina como ela se enxergaria? Mas aí entra Deus na história. E entra Deus na história para quê? Para ensinar Lia a valorizar a própria história. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém valoriza a sua vida, mas Deus quer que você valorize a sua história. Deus quer que você valorize a sua história. Apóstolo, eu já sofri demais. Deus quer que você valorize a sua história. Apóstolo, na minha família eu sou visto como inferior. Deus quer que você valorize a sua história. A partir de hoje você vai olhar para você mesmo de forma diferente. Por quê? Porque se Deus te escolheu, é porque você tem características que agradaram a Ele. Se Deus te separou, é porque Deus olhou para você e enxergou o que alguém lá fora não enxergou. Se Deus chamou você, é porque Deus viu em você coisas que quem está lá fora não viu. Deus quer que você valorize a sua história. Pelo amor de Deus, olha, te pisaram, mas valorize a sua história. Valorize a sua história. Você fica querendo que as pessoas te deem valor. Deixa eu te ensinar uma coisa: quem tem que dar valor a você é você. Você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se valorizar. Você tem que chegar ao ponto de ter orgulho da pessoa que Deus está tornando você. Já chega de ficar para baixo, já chega de se fazer de vítima, já chega de aceitar ser pisado, chutado, de servir de capacho para algumas pessoas. Já chega disso, já chega de, para fazer o outro sorrir, tentar contar uma piada onde o alvo da piada é zombaria contra você mesmo. Já chega dizendo uma piada que você é burro só para fazer o outro se sentir um pouquinho mais inteligente, porque tem gente que é assim. Tem gente que para deixar o outro bem, fica mal. Aquilo que eu falei aqui há poucos dias. Fica em pedaços para deixar o outro inteiro. Chora para ver se o outro ri. Aceita ser pisado para o outro ter onde pisar. Aceita ficar para baixo para fazer o outro se sentir para cima. Que é isso? Valorize a sua história. Mas apóstolo, as pessoas não me valorizam. Irmão, o valor que você precisa está vindo da direção certa, está vindo do trono de Deus, está vindo do coração de Deus, está vindo da mão de Deus. Se Deus te valoriza, quem é você para não se valorizar? Olha para alguém, pelo amor de Deus, prega comigo e diga: vai se cuidar.
vai se cuidar, vai se arrumar. Que é isso, apóstolo? Vai se arrumar, dentro das suas limitações, vai se cuidar, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu aspecto, porque é você que se vê primeiro todo dia na frente do espelho. Vai cuidar, vai levantar essa cabeça, joga esses ombros para trás, pelo amor de Deus, levanta essa calça, para de andar com essa cueca aparecendo na rua, se valoriza. Para de querer que as pessoas sintam pena de você, Lia. Ô Lia, você não é digna de pena. Você é alguém que Deus colocou dentro dessa tenda para cumprir promessa, para gerar, para dar certo. Você nasceu para dar certo. Só eu que entendo isso, só eu que creio nisso para a minha vida. Você nasceu para dar certo. Isso não é soberba não, isso é a certeza de quem me chamou e me gerou foi Ele. Você nasceu para dar certo. Você não é mais um nessa vida, você não é mais um nessa família, você não é mais um nessa igreja, você não é mais um naquele lugar de trabalho, você não é mais um sobre essa terra, não, você é especial. Era isso que Deus queria que Lia entendesse, missionária, que dentro daquela tenda ela não era mais uma, que dentro daquela tenda ela era uma escolhida de Deus. A primeira que vai gerar é Lia. E aí quando Lia gera, é a primeira, as pessoas vêm para olhar para aquela que gerou. O que é isso? É Deus fazendo as pessoas enxergarem Lia como Ele quer, primeiro, que Lia se veja como uma vencedora, uma vitoriosa, uma mulher abençoada. Porque naquela época, naquela cultura, ter filho homem era um sinal de que Deus estava abençoando. Então quem está olhando para Lia está dizendo: Deus abençoou ela, deu a ela um filho homem, Deus deu a ela um varão. Olha o que Deus fez com Lia. Todo mundo desprezava a Raquel, da estéril, mas Deus tocou em Lia e deu um filho homem para ela. Ah, será que foi sorte? Não, foi a mão de Deus. Vão ver você dirigindo aquele carro, foi sorte? Não, foi a mão de Deus. Vão ver você viajando em lua de mel, foi sorte? Não, foi a mão de Deus. Vão ver seu casamento restaurado, foi sorte? Que sorte, foi a mão de Deus. Vão ver seu filho servindo a Deus aqui, foi sorte? Não, foi a mão de Deus. Vão ver você de pé e sorrindo, foi sorte? Não, foi a mão de Deus. Você imagina quando Jacó conta: ó, tá um grávido lá, tem uma grávida lá em casa, hein? Quem? Raquel? Não. Ah, quem? Lia. O quê? Ué, logo Lia está grávida? É. Por quê? Porque desprezada pelo pai, desprezada pelos homens da região, ninguém quis se casar com ela, ninguém se interessou. Desprezada pelo próprio Jacó, que queria outra. Então Lia tinha tudo para não ser. Está entendendo, não? Lia tinha tudo para não ser. E deixa uma coisa para você: você pode até não parecer, mas Deus chamou você para ser. Quatro aleluia, 2 glória e um grito aí que eu nem consegui decifrar. Não sei se é fome, não sei o que foi. Você pode até não parecer, mas Deus chamou você para ser. Deus chamou você para ser. Quem olhava jamais poderia imaginar, porque você pode até não parecer, mas Deus te chamou para ser. Irmão, eu tenho consciência, eu tenho lá cara de pregador, irmão, não, eu posso até não parecer, mas Deus me colocou aqui para ser. Você está entendendo ou não? Você pode até não parecer, é por isso que as pessoas olham para você e duvidam, não conseguem acreditar quando você conta a promessa que Deus te fez. É porque não parece, você não parece. Você pode até não parecer, mas todos verão que Deus chamou você para ser. E vai acontecer, vai acontecer.
Eu não sei o que é, mas vai acontecer. Eu não sei qual é a tua realidade, mas vai acontecer. E só para deixar o diabo doido, vai acontecer, depois vai acontecer de novo, depois vai acontecer de novo, depois vai acontecer mais uma vez. Aí quando alguém pensou assim, ó, agora já acabou, tá bom, já não. Por quê? Porque sobre você Deus decidiu derramar. Sobre você Deus decidiu transbordar. Vai acontecer de novo e vai acontecer de novo. Estou terminando. Porque Lia teve, na primeira fase, uma sequência de 3 filhos: Rúben, Simeão e Levi. Deus toca em Raquel, Raquel gera um filho. Aí Lia parou de gerar por um tempo, Raquel também parou de gerar. Aí entram as concubinas, entram as servas das duas, que vão sendo entregues ao marido. Ó, faça um filho na minha escrava. Aí ele vai lá e faz. Faça um filho também na minha. Aí ele vai lá e faz. Faça mais um filho aqui na minha escrava. Aí ele vai lá e faz. Faz um na minha aqui também, que você fez na dela. Aí ele vai lá e faz. Então ele faz 2 filhos na serva de uma e 2 filhos na serva de outra. E o interessante é que Lia teve 3 filhos e ficou uma fase sem gerar, sem engravidar. Ela ficou uma fase, um período sem engravidar. Aí quem olhou para ela pensou assim, ó, acabou. Quem olhou para ela pensou assim, ó, o tempo dela já passou. Quem olhou para ela pensou assim, ó, aquilo lá, a vitória dela, aquilo foi só uma fase, porque a realidade dela é essa aí. O que eles não sabiam é que aquilo lá não era uma fase, aquilo ali que era uma fase. Por quê? Porque quando aquela fase passou, ela engravidou de novo. Como assim? Quando pensaram que ela nunca mais viveria aquela alegria, Deus olhou e disse assim, ó, eu vou dar de novo vitória para ela. Eu vou dar de novo vitória para ela. Ela engravida de novo e vai ter Issacar. Ela engravida de novo depois e vai ter Zebulon. Quando alguém olhou para ela e disse, acabou, a sua fase terminou, agora se conforma com isso, Deus desceu e disse assim, está querendo colocar ponto final onde eu ainda estou escrevendo? Não. Ainda tem vitória para ela, ainda tem vitória para a casa dela. Eu ainda vou usar a vida dela. 6 filhos homens e a cereja do bolo ainda é uma filha mulher. Que é isso? Ela sozinha gerou mais do que as 3 juntas. Estou entendendo não? A desprezada foi honrada. Está pegando ou não? A humilhada foi honrada, a desprezada foi honrada. A que não era, Deus levantou para ser. Eu estou pregando para gente que não aguentava mais ser humilhado. Eu estou pregando para gente que foi humilhado na infância, foi comparado com primo. Eu estou pregando para gente que cresceu dentro de um lar, quem sabe, e as pessoas sempre compararam você, dizendo que você nunca ia dar certo, que o filho do outro era inteligente, que o filho da outra era bonita, que aquele ia ter futuro, mas que você não daria nada que preste na vida. Ei, irmão, se Labão não acredita, Deus desceu para mostrar que acredita. Nem o pai dela acreditava, eu vou repetir, nem o pai dela acreditava que ela pudesse dar certo na vida. Todavia, se o pai ou a mãe não acredita, Deus desce do céu para mostrar que Ele é que escolhe, é Ele que levanta, é Ele que abençoa, é Ele que faz. Ei, irmão, tinha tudo para não ser, mas Deus levantou para ser. E operando Deus, dá uma sacudida no seu irmão e diga assim para ele, ó, já está na hora.
Fica em pé para começar a gerar. Deixa eu ver quem está entendendo. Já vai levantando e dando glória. Já vai levantando e dizendo: chegou a minha hora, chegou a minha vez. Já vai levantando e dizendo: se Deus me escolheu, pouco importa quem me desprezou. Se Deus me levantou, pouco importa o que tentou me jogar no chão. Quem te levanta é Deus, Lia. Ô Lia, valorize a sua história. Valorize a sua história. Mas ninguém valoriza. Valoriza você. Valorize a sua história. Um dia, há 16 anos atrás, alguém, um pastor dessa cidade, olhou para mim, e eu já pregava, na igreja. A Semeando Amor não existia. E ele olhou para mim e disse assim, porque eu decidi sair da igreja dele naquela época. Ele disse assim para mim, você nunca mais vai pregar. O que ele não sabia, que quem estava escrevendo a minha história não era ele, era Deus. Quando a Semeando Amor nasceu na garagem, na Pinto Filho, na casa do sogro da Cristina, 3 pastores aqui dessa cidade me procuraram, 3, para tentar fazer com que eu desistisse daquela ideia maluca. Você é doido? E o pastor que havia me consagrado, ele disse, eu vou te levantar aqui, vou te ordenar, você vai para a convenção, mas o teu chamado é independente, você não vai abrir igreja aqui comigo, o seu chamado é independente. Deus me mostrou que Ele tem um chamado para você que é independente, vai nascer uma igreja através de vocês. E quando a Semeando Amor começa a nascer dentro daquela garagem, 3 pastores aqui dessa cidade me procuraram. Para quê? Para tentar me convencer a parar com aquilo. Rapaz, para com isso, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, isso não vai dar certo. Hoje eu entendo por que eles me disseram aquilo, porque eles estavam olhando para mim. E quem era eu? A Lia da história. Eles olharam para mim e pensaram, é esse aí que quer ser pastor? É esse aí que está abrindo igreja aí? Esse Zé aí, esse Mané aí? Esse aí? Então eles olharam para mim com um olhar que olhavam para Lia. Tipo assim, isso aí vai dar certo? Isso aí. Ainda bem que a nossa história, não só minha, porque a Semeando Amor é a nossa história. A nossa história, de todos nós aqui, quem estava escrevendo era Deus. Ainda bem que Deus me ensinou a olhar para mim como Ele estava olhando para mim naquele momento. Ainda bem que a gente não parou. Ainda bem que a gente não recuou, que a gente não desistiu. Ainda bem que aqueles baldes de água fria não surtiram efeito. Por quê? Porque já tinha uma chama ardendo aqui dentro que nenhum balde de água fria conseguia apagar. Quem olhava para a gente ali, podia até não parecer, mas para Deus a gente já era igreja. Quem olhava para um grupo de irmãos se reunindo na garagem, não parecia ser igreja, mas Deus já enxergava uma igreja, e já enxergava você aqui dentro dessa quinta-feira, e dizendo, Senhor, me levanta, abençoa a minha vida, faz comigo, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu vim clamar ao meu Deus. Quem veio? Quem veio? Aleluia. Então vamos.